Fala aí pessoal, gostaria de apresentar para vocês uma impressora 3D que eu construí. Vamos lá. Ela não é muito bonita, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Vou começar pela parte eletrônica, tá? Vou começar aqui pela fonte. Essa fonte aqui é uma fonte de servidor e a história dela é bastante curiosa. Eu aluguei um apartamento no Rio e quando eu fui entrar no apartamento tinha uma caixa lá e eu liguei para a imobiliária para perguntar se alguém iria pegar aquela caixa, né? Se o antigo morador ia voltar para pegar a caixa. Ele disse, o pessoal da imobiliária disse, não, pode jogar essa caixa fora. Só que dentro da caixa tinha 4 fontes de servidor dessa aqui, de 750 watts, mais 2 placa-mãe de servidor e 2 placas de vídeo. Infelizmente eram placas-mãe e placas de vídeo não muito antigas, mas já ultrapassada para os dias atuais. Então eu nunca usei. Mas as fontes são show de bola, tá? 750 watts, 4 fontes, todas elas funcionando. Então foi assim que eu consegui essa fonte, então para mim saiu de graça. Mas aqui eu poderia usar qualquer fonte ATX de servidor, de computador, aliás, de desktop, né? Eu nunca testei, tá, com fonte de desktop, mas acho que funcionaria. Mas o fato é que essa aqui tem 750 watts, que é muito mais que suficiente para uma impressora 3D. E por coincidência, ela é bem fininha, bem magrinha e parece muito com algumas fontes de algumas impressoras 3D. Por coincidência, né? Deu certinho aqui. Na eletrônica, a gente tem o mais básico que você pode ter de eletrônica de impressora 3D, que é uma Ramps. Essa aqui é 1.4. Embaixo nós temos o Arduino Mega. Se você ainda não construiu uma impressora 3D e pretende construir ou não sabe como é que funciona isso, esse kit ele já vem pronto, tá, para impressora 3D, que é basicamente a Ramps 1.4, aqui embaixo encaixado, deixa eu mostrar aqui, não dá para ver muito bem, mas esse azul aqui é o Arduino Mega, tá? Não dá para usar o outro Arduino, pode até existir uma gambiarra tal que adapta, mas tem que ser o Arduino Mega para esse kit, que já encaixa certinho. E aqui nós temos essa plaquinha que encaixa aqui, é da tela, tá? Que tá aqui, ó. Aqui nós temos uma telinha, isso aqui também vem no kit, tá? Você compra tela, Ramps, Arduino Mega e também tem os drivers aqui, ó. Esses roxinhos aqui, ó, são os drivers que você encaixa aqui em cima. Cada um driver desse aqui é para um motor da impressora, tá? Vamos lá, então os motores nós temos aqui NEMA 17, eu tenho 4 deles aqui que eu comprei usado, tá? Comprei de um vendedor aqui no Brasil mesmo. Ele tira esses motores de impressoras e outros equipamentos, né, usados e vende. Então comprei relativamente barato, muito mais barato do que eu teria comprado se tivesse comprado da China ou comprado novo, e funciona perfeitamente, tá? Eles não têm nenhuma desvantagem em relação ao motor novo. Aqui nós temos um hot end, né, aqui embaixo, e garganta, enfim, todo o kit aqui que foi comprado, eu não lembro agora se foi na AliExpress ou na Shopee, mas esses kits você acha para comprar muito fácil, foi mais ou menos R$57, tá nessa faixa hoje em dia, de 40 e poucos a 70 e poucos reais esse kit inteiro, tá, que é esse bloco de alumínio, que tá aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Então tem um bloco de alumínio aqui, o bico, a capinha protetora aqui de silicone, também tem a resistência para o aquecimento, tem um termistor ali também para poder aferir a temperatura do bloco, tem o dissipador, né? Essa parte de alumínio ali é o dissipador. E aqui em cima nós temos esse conector aqui por onde entra o tubo. Então isso aqui é o mais padrão também, mais baratinho que você consegue achar e funciona muito bem, tá? Só tem que estar bem calibrado, digamos assim, né? Retração, enfim. Agora, se você nunca construiu uma impressora e não sabe muito bem como é que funciona, eu não aconselho você pegar e construir do zero, tá? Eu aconselho fazer o seguinte: compra uma impressora, nem que seja a mais baratinha que você puder achar.
compra a impressora só para você ter experiência sobre o que é retração, fluxo, temperatura, enfim, você aprender pelo menos a dominar o básico da impressora, tá? E depois você constrói uma. O que acontece? As impressoras que você vai conseguir comprar baratinha, elas têm um tamanho de impressão menor, né? Geralmente 22, 20 centímetros de largura e profundidade. Profundidade assim, né? Eixo X e Y. Então, se você comprar uma impressora, a mais baratinha que você achar, claro, funcionando, né? Você vai conseguir adquirir uma certa experiência no funcionamento de impressora para depois construir uma. Porque se você não tem experiência em como isso funciona e tentar construir uma, você pode se frustrar. E aí depois você pode deixar isso abandonado. Vamos lá. Então, aqui eu tenho esse ventiladorzinho aqui, né? Esse fan. Que isso aqui veio da parte de baixo dessa fonte, tá? Que aqui em cima nós temos um, ó. Você pode perceber aqui. Nós temos um aqui e tinha outro aqui embaixo. Só que um deles puxa o ar para dentro da fonte e o outro expulsa. Como eu não tenho uma grande demanda aqui de potência vindo dessa fonte... Peraí, tem um gato aqui, ele tá deitado. Né, moleque? Chega para lá um pouquinho, vai. Miau. Esse aqui é o gato, o nome dele é Gato, tá? Enfim, então, onde ficava a ventoinha aqui embaixo, ó, agora ela não fica mais. Então o ar entra aqui, tá? E passa por dentro aqui. E essa ventoinha aqui, ela é bem, digamos, potente. Então ela é o suficiente para resfriar toda a fonte, tá? E aqui tinha lá, eu tirei e coloquei aqui, tá? E ela é a responsável por pegar o ar e resfriar o modelo, tá? Porque tem que ter uma ventoinha, ó. Tem uma aqui do lado. Tem essa aqui do lado que é a responsável por resfriar o heat break, né? Essa parte de alumínio aqui que é a parte responsável por não deixar o calor que está no bloco de aquecimento passar para cima. Porque se isso aqui tudo esquentar, então o filamento começa a derreter aqui na parte de cima, que vai entupir tudo. Então não pode deixar isso acontecer. Por isso tem essa ventoinha aqui. Beleza. E agora falando um pouco mais sobre a estrutura, né? Aqui nós temos o fuso trapezoidal, tá? Tem algumas coisas aqui que você não vai conseguir fugir, né? Que você vai ter que comprar para você construir uma impressora. Tem gente que usa aqui barra roscada, tá? Pode funcionar, tá? Eu até tô pensando em fazer um projeto para testar, para ver como é que funciona. Claro que não fica nada profissional, mas só porque eu gosto de experimentar coisas assim, de fazer testes e tal. Mas o correto mesmo é usar o fuso trapezoidal, que é esse aqui. Então isso aqui você não vai achar em loja de ferragem, né? Então isso aqui você tem que comprar. Assim como os motores, tá? Você não consegue usar motorzinho de carrinhos, tem que usar motor de passo, tá? Tem até alguns motores que são de engrenagens. Também não recomendo porque eles têm uma pequeníssima folga na engrenagem. Essa pequeníssima folga, ela acaba se reproduzindo na impressão que você tá fazendo. E aí, é claro, que você não pode esperar um resultado hiper maravilhoso quando o equipamento que você usa também não corresponde àquilo que você espera, né? Então, mesmo que esse motor aqui seja usado, ele é um motor de passo. Motor de passo sem engrenagem, tá? Vamos lá, então. Esse eixo aqui, ó, na lateral, ele foi retirado de uma impressora, tá? Impressora de papel mesmo. Eu desmontei. Na verdade, o que acontece? Eu morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu estava voltando do trabalho e eu vi jogado no lixo 2 impressoras. E é claro que com essa cultura de construir coisas e fazer gambiarras e tal, eu não podia deixar 2 impressoras jogadas no lixo, sendo que eu poderia muito bem, né, tirar peças dela para fazer outras coisas. E não só esses eixos aqui, né, outras coisas também. Então, e as peças estão guardadas agora, tem até projeto para fazer outras coisas, mas o importante aqui
Eu usei esses dois eixos aqui, né? Os dois são das duas impressoras. Então, tem 40 centímetros esses eixos e são perfeitos, tá? E são de aço inox. Muito bom. Esses aqui, ó, eu comprei na Impacto CNC, a loja. Eu dei bobeira, na verdade, porque esse aqui eu comprei com 8 milímetros, sendo que a distância que eles têm aqui é de 40, né? São 40 e, na verdade, são 45 centímetros de ponta a ponta. A área útil é 40, né? Então, 45 centímetros, eu deveria ter pegado um de 10 milímetros. Ou 12, talvez, mas 10 milímetros seria o correto. Por quê? Porque de 8 milímetros, ele tem um pouquinho aqui de flexibilidade. O que não chega a atrapalhar a impressão, tá? Mas, ainda assim, eu acho que seria muito melhor ter pego o de 10 milímetros. E aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Também peguei o de 8 milímetros. E aqui é ainda maior. Aqui é de 55 centímetros, né? Então, aqui sim eu acho que é um pouco mais afetado, porque tem todo o peso da mesa, tá? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa mesa. Aqui tem todo o peso da mesa, mais o peso do modelo que vai ser impresso aqui em cima. Então isso aqui pode afetar um pouquinho, mesmo que seja minimamente, mas pode afetar um pouquinho aqui pode afundar um pouco a mesa enquanto está imprimindo, né? Até hoje não tive problema ainda, tá? Porque não imprimi modelos grandes. Essa impressora ainda está em processo de construção, então assim, não imprimi modelos grandes ainda. Depois vou explicar por que também. Vamos lá. Aqui nós temos a correia para puxar aqui o eixo Y, né? Deixa eu mostrar aqui atrás também. Ali está o motor. Essa correia aqui eu fiz um esquema aqui que por enquanto não tem como tensionar ela, tá? Eu não consigo tensionar, ela está um pouco frouxa. Eu poderia melhorar esse esquema aqui, na verdade vou melhorar, mas por enquanto eu não consigo tensionar. Para tensionar ela, tem que ser ali por baixo, né? Amarrando ela um pouco mais firme, mas deveria ter um esquema mais fácil, com parafuso. Igual eu tenho aqui, ó. Eu projetei isso aqui, tá? Em que eu afrouxo isso aqui e essa correia aqui fica frouxinha. À medida que eu aperto aqui, ó, agora essa correia aqui fica bem presa, bem firme, tá? Falando um pouquinho sobre essas peças aqui, ó, tem essa peça, essa aqui, essa daqui, toda essa parte aqui do motor, tem também aqui do carrinho aqui, ó, do eixo X. Deixa eu mostrar aqui por trás, ó. Esses parafusos, inclusive, são parafusos da impressora que eu desmontei, tá? Da impressora de papel que eu desmontei. Então, tem essas partes aqui que são impressas, essa aqui também, ó. Eu imprimi na outra impressora que eu tinha. O que acontece? Eu primeiro comprei uma Ender 3 Max Neo, tá? E aí, usando ela, eu imprimi essas partes aqui. E também por isso que eu digo para vocês, é bom você comprar uma impressora antes de construir uma impressora, né? Por quê? Primeiro porque, como eu disse antes, você vai ter experiência em impressão. Você não vai partir do total zero, tá? Diminui a chance de fracasso e diminui a chance de frustração. E segundo que você pode usar a impressora que você comprou para produzir as peças para construir a impressora que você vai construir, tá? Então, por isso é extremamente importante você ter uma impressora antes. Então, essas partes aqui são todas impressas em 3D. Ó. Essa aqui. Lá atrás também tem duas peças iguais, ó. Aqui e aqui. E tem essa aqui que segura o motor aqui. Essa aqui também, ó. É tudo impresso em 3D, onde fica aqui essa roldana aqui. A capa aqui da tela também impressa em 3D. E a capinha da eletrônica aqui, a caixinha da eletrônica também, né? Essa parte aqui de baixo que segura o motor também. E a estrutura aqui é feita com MDF, tá? Eu mesmo peguei o MDF, cortei, porque enfim, eu tenho a facilidade de ter uma serra, mas se você não tiver, leva no marceneiro, ele pode cortar para você, né? Na largura específica, no comprimento específico. O importante é ter as medidas, tá? Você não pode chegar e chutar as medidas.
Você tem que ter medidas certas. O projeto dela foi feito no SketchUp, tá? Minha esposa é arquiteta, então ela por muito tempo usava o SketchUp e tal. E aí um dia eu achei interessante, porque desde adolescente eu gosto muito dessa parte de 3D, seja em jogos, seja em arquitetura, enfim, modelagem em geral. E aí eu olhei o SketchUp, gostei muito do que ele faz. Ele é simples, ele não é focado em realismo, mas ele é focado em você projetar. E aí eu peguei e aprendi muito rápido, tá? O SketchUp é muito simples de aprender, principalmente para coisas muito lineares, assim. Por exemplo, ó, isso aqui ó, é bem retinho, tá vendo? São coisas assim muito lineares. Então, claro que você não vai usar para formas muito orgânicas, né? Você não vai, por exemplo, modelar um gato, porque não é esse o objetivo do SketchUp, ele é para projetar. Então, para uma impressora 3D ele é fantástico, tá? E bem fácil de aprender. Vamos lá, o que mais que eu posso falar aqui? Aqui nós temos uma extrusora de engrenagem dupla, tá? Isso aqui eu recomendo muito, tá? Nossa, eu passei a mão aqui aqui, ó, tá um pouquinho enferrujado. Ah, eu esqueci de falar sobre isso aqui. Quer dizer, eu tava falando, mas acabei não terminando. Esse metal aqui, ele não é inox, tá? Ele não é inoxidável. Essa foi uma das bobeiras que eu dei na hora de comprar. Por quê? Porque o orçamento era limitado. Então eu optei por esse aqui que não é inoxidável. Então se você deixar parado, tá? Se você deixar a impressora parada, como eu deixei aqui, porque eu mudei para casa nova, comprei uma casa e tal, só que no processo de mudança ficou guardado ali um tempo. E aí então nesse de ficar guardado, acabou oxidando um pouco. Então nessa oxidação, cria uma camada aqui de óxido, né, que não chega a afetar a qualidade da impressão, tá? Porque, claro, se você deixar tempo demais, vai oxidar a ponto de você ter que trocar esse metal aqui, essa guia linear. Mas, no meu caso, não foi tanto tempo, mas foi o suficiente para juntar um pouquinho, uma camadinha de ferrugem que escureceu o metal. Porque antes ele era tão limpo e bonito quanto essa parte aqui, né? Depois acabou escurecendo e não volta mais ao que era antes. Até que aqui embaixo voltou um pouquinho mais, mas enfim, não volta ao glamour de antes. Bom, então se vocês forem fazer e puderem, optem pela opção inoxidável, tá? Fica bem melhor. Onde que eu estava? Tá, deixa eu virar ela aqui, que aí eu vou poder mostrar a parte de baixo. Essa parte aqui também foi toda impressa na minha outra impressora, tá? Eu poderia comprar, na verdade o correto seria comprar, mas como eu disse, orçamento limitado, né? Então eu projetei isso aqui tudo, de novo no SketchUp, né? De uma maneira que ele tenha bastante resistência mecânica. Isso aqui foi impresso em PETG. Eu poderia ter impresso em PLA. A primeira versão foi impressa em PLA, tá? Só que depois, quando eu fui fazer de novo, porque a primeira versão não tinha ficado muito boa, o meu PLA tinha acabado, eu só tinha PETG, então eu imprimi em PETG mesmo. E aqui, ó, ele fica preso com fita Hellerman mesmo, né? Também conhecida como enforca gato, né? Minha gato. Então eu usei 4 rolamentos lineares aqui embaixo e, como eu disse, a correia está aqui, ela fica presa aqui também com fita Hellerman e um pouquinho de de linha de costura. É gambiarra, mas funciona. E aqui eu tenho, vocês devem ter percebido que eu não tenho uma mesa aquecida ainda, tá? Porque o projeto é que ela seja de 40 por 40, tá? Para mim não faria sentido construir a impressora que imprime 20 por 20. Por quê? Porque já tem rios de impressora 20 por 20 aí no mercado que são muito baratas. Então não faria sentido eu gastar esse dinheiro todo para construir uma impressora 20 por 20 que sai o mesmo preço de comprar uma, ou até mais caro. Então se eu vou construir uma, eu quero construir logo uma maior, bem maior, né? Nesse caso 40 por 40. Esse vidro que está aqui, que eu retirei de um quadro, tá? Ele é 40 por 30. Ainda não é o tamanho que eu quero, mas ela foi projetada para 40 por 40. E aí eu pintei de preto, né, com um spray mesmo, só para poder ter uma base assim. E aqui, antes eu estava usando isso aqui, ó, aqui eu projetei, né? Essas molas aqui que eu estou usando,
elas foram tiradas da impressora de onde eu tirei a haste, né? A outra haste lá que eu estou usando para o eixo Z. Então essas molas eu tirei de lá. Só que, o que acontece? Eu não tenho 4 molas dessas, só tinha 2. Tinha outras molas com tensões diferentes, né? Então assim, não estava legal, porque as molas eram diferentes e tal, então dava pressão diferente nos 4 pontos. 2 pontos eram iguais e outros 2 pontos também eram iguais entre si, mas eram diferentes 2 de 2 aqui. Então por isso eu optei por comprar essa paradinha aqui, que é essa mola, né, com esse parafuso, que é para a impressora 3D mesmo. Só que para prender a cabecinha do parafuso aqui no vidro, eu não quis furar esse vidro, né? Então o que eu fiz? Eu imprimi essa pecinha aqui em PLA, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Imprimi essa pecinha aqui em PLA em 2 partes, né? Uma parte aqui em cima com 2 mm, outra parte aqui embaixo com 3 mm, se eu não me engano. E aí a cabeça do parafuso fica ali dentro. E ela não fica raspando no vidro, tá? E aí agora todos os lados tem a mesma mola, que é super resistente. Então agora isso melhorou muito a qualidade de impressão, tá? Sim, outra coisa que eu quero falar também é sobre os fim de curso, tá? Eu optei por não comprar fim de curso. Por quê? Porque certa vez eu fui num aniversário aqui no interior. Eu moro na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui num aniversário aqui no interior e vi um micro-ondas jogado assim, meio que no canto, assim, na rua, né? Claramente jogado no lixo, mas não estava no lixo exatamente. Então o que eu fiz? Com certeza eu fui lá, peguei, coloquei no porta-mala do carro e trouxe para casa. Por quê? Porque eu sei o valor que tem dentro do micro-ondas. Não é um valor para, tipo, você vai pegar e vender alguma coisa. É o valor para quem quer tirar peça para construir alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o fim de curso e eu vou mostrar o outro que eu tenho aqui também. Que é esse aqui, ó, do eixo X. Você pode ver, ó. E funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Então, esses 2 fim de cursos aqui eu tirei do micro-ondas. E depois eu tinha um outro micro-ondas que eu usava na casa onde eu morava. E a gente trocou de micro-ondas, então eu desmontei ele. E lá dentro tinha 4 fim de curso desse aqui. Então, no mínimo, você vai achar 2. E naquele caso lá eu achei 4. Então, assim, muito útil, tá? Você não precisa comprar fim de curso para construir impressora se você não quiser. Se você quiser deixar um aspecto mais profissional, show de bola, você pode comprar, né? Tem fim de curso óptico, tem fim de curso menorzinho que esse aqui, tá? Enfim, vai do seu gosto, mas como eu queria construir a impressora, mas com baixo orçamento, eu optei por esse aqui, tá? Inclusive eu tenho aqui, ó, é exatamente a mesma coisa, tá? A diferença é que alguns fim de curso que você compra, eles têm o chamado normal aberto ou normal fechado. Tá? O normal aberto é, quando ele está no estado normal dele, esse contato aqui não tem contato com esse aqui. Tá? Esses 2 terminais não estão fechados em curto. Esse é o normal aberto. E aí quando você pressiona aqui, ó, aí ele fecha o contato entre esses 2 terminais aqui. Tá? Esse é o normal aberto. O normal fechado é o contrário, né? Ele fica sempre fechado. Quando você aperta, ele abre o contato e não passa mais energia nesses 2 terminais aqui, tá? Mas quem vai construir a impressora provavelmente vai usar o Marlin, tá? O sistema operacional Marlin. Eu posso chamar de sistema operacional, né? O Marlin, que vai rodar aqui, que é o que vai te permitir fazer toda a impressão, tal. E lá no Marlin você consegue configurar se você está usando um fim de curso normal aberto ou normal fechado, tá? Então não se preocupa. Você não precisa saber assim, mas esse aqui é normal aberto, normal fechado. Quando você for configurar, né, isso aí tem vídeos e mais vídeos no YouTube que você pode ver, você vai lá, você vai descobrir, né, como é que você configura se é normal aberto ou normal fechado. Para você fazer teste, se você não tiver um multímetro, né, multímetro você consegue saber se isso aqui está aberto ou fechado. Encosta aqui as 2 pontinhas aqui
e coloca lá no escala de continuidade. Se apitar, ele está fechado, normal fechado. Se não apitar, normal aberto. Se tiver aberto, você aperta aqui, ele vai apitar. Aí você vai descobrir. Enfim. Agora, sobre o BL Touch, tá? BL Touch é o que vai encostar na mesa para saber qual é a distância que a cabeça de impressão está da mesa. Esse aqui, ó, é o BL Touch que eu ganhei de uma amiga lá de São Paulo, dias atrás, porque ela estava com um problema na impressora dela, que o bico ficava muito longe da mesa e quando soltava o filamento, não grudava na mesa, porque estava muito longe. Então, assim, através de chamada de vídeo, eu consegui corrigir o problema dela, né? Resolvemos alguns problemas. E também tinha outros problemas de nivelamento na mesa. E ela, então, eu não cobrei nada, porque eu gosto de ajudar as pessoas, enfim. Então, ela, assim, como retribuição, ela me enviou esse BL Touch aqui, que eu não tinha, tá? Nessa impressora aqui eu vou mostrar agora o esquema que eu estava usando, mas eu não tinha o BL Touch. E funcionou muito bem aqui, a Janaína de um grupo aí do Facebook. Eu quero agradecer ela, muito obrigado, Janaína, por ter enviado isso aqui, né? Antes eu estava usando isso aqui, ó. Durante algum tempo, alguns anos atrás, eu construí alguns aeromodelos e aí eu fiquei com isso aqui guardado, né? Esse servomotor. Fiquei com esse servomotor guardado. Isso aqui é o mais comum que tem para quem constrói aeromodelo. E eu tinha isso aqui guardado. E tem essa partezinha aqui de baixo, ó. Quem é gambiarreiro vai reconhecer essa parte aqui, ó. Isso aqui. Tá? Isso aqui, o que é? Deixa eu ver se foca aqui. Essa aqui é a chavinha de clique de um mouse, tá? Então, quando você dá um clique no mouse, é esse botãozinho verde aqui que fica apertando, ó, tá? Então, o que acontece? Aqui dentro nós temos dois contatos. É exatamente igual isso aqui, ó. Tá? Exatamente igual isso aqui. Só que bem menor. Então, eu peguei os dois fios daqui e eles saem... Cadê? Vamos ver. Eles saem aqui, ó. Azul e laranja. E eles iam, né? Aqui para a plaquinha. Porque o que acontece? Ó, isso aqui ficava aqui em cima assim, ó. Assim, só que ele ficava dobradinho aqui assim, ó. Ficava dobradinho. Quando eu queria nivelar a impressora, nivelar a mesa, esse bracinho descia aqui assim, descia, aí ele ficava aqui, ó. E aí, ó, perceba que o botãozinho aqui do mouse, né? A chavezinha aqui do mouse, deixa eu ver se foca. Ele ficava aqui, ó, abaixo do nível do bico. E aí quando a cabeça de impressão descia, encostava na mesa e acionava aquele botãozinho. Aí quando terminava de nivelar, né, ele recolhia esse bracinho aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo. É porque eu tô com uma mão só aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A posição original, pronto. Ele recolhia aqui o bracinho e ficava assim, ó, ele não ficava mais abaixo do nível do bico. Então, ou seja, ficava assim. Qual era a desvantagem disso aqui? A desvantagem é só a beleza, né? Que não tinha... Enfim, esteticamente não ficava legal, porque ficava meio que um trambolho grandão aqui e tal. Eu optei, né, agora por instalar esse BL Touch, que fica bem mais discreto e além de um BL Touch ser uma coisa mais próxima ao profissional. Mas isso aqui funcionou muito bem, tá? Aqui eu tenho de novo... aqui dentro eu tenho uma molinha, ó. Esse aqui é um joelho, né, que eu projetei em 3D também no SketchUp. E aí, o que acontece? Ó, ele fica normal esticado. Mas quando ele puxava para cima para guardar o bracinho, né, depois de ter nivelado, aqui tinha uma barreira plástica aqui, ó, que quando ele puxava o bracinho para cima, ele forçava a dobrar esse joelho aqui, ó. E aqui nós temos uma mola, uma molinha, ó, que ela força sempre ficar reta, tá? Então, se eu dobrar aqui, ela fica tensionando como se fosse um joelho tentando esticar a perna, sabe? E essa molinha aqui, adivinha de onde veio? Da impressora de onde eu tirei isso aqui e tirei outras coisas, né? Então, assim, uma impressora de papel doando aí suas partes para construir uma impressora 3D.
beleza. Eu estava mostrando aqui antes, né, lá no início, é isso aqui que eu estou usando, ó, o esquema mais básico que você vai achar para impressão 3D. Tá? Esse aqui está sem o bico, está sem a resistência, porque está dentro da caixa guardado e eu não quis pegar agora. Mas é o mais básico que você vai achar. Uma dica para vocês que vão construir também é... Aqui dentro nós temos a garganta, tá? Deixa eu tirar aqui a... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Com uma mão só. Tá, acho que assim resolve. Aqui, essa parte aqui é chamada de garganta, tá? Que ela também é rosqueável aqui dentro. Eu não estou conseguindo tirar com uma mão só, mas é rosqueável aqui dentro. Essa que eu tenho aqui, ela é all metal, ou seja, ela é toda de metal. Essa parte aqui. Essa parte aqui, a garganta all metal, ela não é boa para impressora que vai imprimir PLA, tá? Agora, por quê? Porque aqui dentro, essa parte de metal, ela tem uma maior facilidade de agarrar o filamento, tá? Quando o filamento ele desce, ele aquece lá no bloco de aquecimento, né? E ele retrai. Quando ele retrai, ele volta, dependendo do tamanho da retração, tá? Porque esse aqui é um esquema Bowden, né? Para quem conhece, conhece. Quem não conhece ainda, o Bowden, ele é quando o motor da extrusora fica longe da cabeça de impressão aqui, tá? Então, o motor que pressiona o filamento, ele fica separado lá da cabeça de impressão. Então, aqui dentro, o filamento, ele meio que... Ele tem uma elasticidade. Não tem muita elasticidade, né? Depende do filamento, é claro. Mas o PLA, por exemplo, ele é bem rígido. Mas mesmo assim, na hora que que o motor pressiona o filamento, ele não é imediato, né? A força que ele faz aqui não é imediata para chegar lá. Essa força era um pouco transferida aqui para dentro dos espaços internos do tubo PTFE. Então, essa retração ela deve ser maior quando você usa Bowden. Quando você usa Direct Drive, que é o motor que fica em cima da cabeça de impressão, essa retração pode ser menor, porque a distância que tem que forçar aqui o filamento, né, do tubo é bem menor, tá? Essa é a explicação básica, tá? Poderia falar muito mais sobre isso, mas essa é a explicação básica. Então, dependendo dessa retração, esse filamento aquecido pode entrar aqui na garganta, só que essa garganta, a função dela é justamente de não deixar passar o calor que está no bloco de aquecimento, tá? Nesse bloquinho aqui, para aqui dentro dessa parte, desse dissipador aqui, tá? Então, quando o filamento volta para cá, ele pode voltar meio derretido. Só que quando ele volta meio derretido, ele acaba grudando aqui na parede. E quando gruda na parede, o que vai acontecer? Ele vai esfriar e vai expandir, né, um pouco, porque essa parte é um pouco maior do que o bico, mais larga do que o bico, e vai entupir. Tá? Essa é uma explicação bem básica também. Tá? Existem vídeos aí na internet explicando sobre isso. Mas, então ele vai entupir, tá? Acontece muito isso. Então, se você vai imprimir PLA, se você vai construir uma impressora e vai imprimir PLA a baixas temperaturas assim, até 240 graus, usa uma garganta que tem aqui dentro um tubo PTFE, tá? Que não é all metal. Porque assim, o tubo PTFE que é feito de Teflon, ele não vai deixar grudar o filamento quando ele retrai. Já o all metal, ele gruda com mais facilidade, tá? Claro que existem métodos aí de você contornar isso, mas o mais fácil mesmo é você comprar a garganta com tubo PTFE, tá? Eu acho que eu já falei de tudo aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim, eu já ia esquecendo. Tem a mesa ainda, mas eu quero falar agora sobre isso aqui, ó. Esse conector aqui, ele conecta o motor do eixo. Tô invertendo as ordens das coisas aqui. O eixo do motor, né, do motor de passo, com o fuso trapezoidal aqui. Só que essa escolha que eu fiz aqui foi uma escolha meio equivocada, tá? Por quê? Esse aqui não é flexível. Então, perceba que, aqui eu acho que não dá pra ver, mas... Não, dá pra ver sim, mais ou menos aqui, ó.
existe um parafusinho aqui desse lado e do outro lado. A mesma coisa para o eixo do motor aqui. Então, quando você vai apertar esse acoplador aqui no fuso ou também no eixo do motor, você tem que apertar de um lado e do outro. Mas nós somos humanos, né? A gente não tem precisão de máquina. Então, às vezes você acaba apertando décimos de milímetro um pouco mais de um lado do que do outro. Tá? Então o que acontece? O fuso ele sai um pouco do centro, ou até o próprio eixo do motor sai um pouco do centro. E aí o que acontece? Quando isso aqui gira, ele vai girando, ele vai forçando aqui, ó. Forçando, que eu digo assim, ele dá pequenas vibrações, né? Porque se ele estiver fora do centro aqui, ele dá vibrações aqui, mas essas vibrações são imperceptíveis para nós humanos, tá? Mas essa vibração, ela empurra todo o conjunto para lá e para cá, tá? À medida que vai girando. Então, uma camada vai sair perfeita, aí quando ele gira um pouquinho, para poder subir um pouco o eixo Z, a camada seguinte vai sair décimos de milímetro fora, mas acaba resultando numa impressão, deixa eu ver aqui, ó, aqui você consegue ver, ó, linhas horizontais. Então, apesar desse modelo aqui estar relativamente bom, tá? Ele ainda tem que melhorar bastante, tá? Porque essa impressora, como eu disse, não está pronta ainda. Mas você consegue ver aqui linhas horizontais que são resultantes justamente do fato de eu ter usado aqui um acoplador rígido. Eu já comprei o flexível, tá? Não chegou ainda, mas eu já comprei. Vou colocar ele aqui e com certeza vai melhorar muito a qualidade de impressão, tá? Eu usei dos dois lados, né? Então tem que colocar dos dois lados. Agora, sobre essa mesa, ela, como vocês viram, é só uma chapa de vidro aqui, não é aquecida. Eu estou tentando construir uma mesa aquecida usando resistência de fio de níquel cromo, tá? Resistência com fio de alumínio, com fio de cobre, isso não dá certo, tá? Tem que ser uma específica. Então, estou tentando construir ainda. Estou tentando assim, né? Estou tentando criar coragem para começar a fazer, porque já tem o fio lá e tal. Enfim, mas um dia eu vou fazer experimentações para ver qual é o resultado. Se vai ser necessário fazer com 24 volts, com 110 volts, ainda não sei. Mas por enquanto eu estou usando esse vidro aqui, que aqui em cima está rosa, assim como vocês estão vendo, é porque antes eu usava essa parte aqui lá embaixo, como eu mostrei, né? Só que eu tive que descolar para colar aquela outra parte que eu já mostrei. E aí então, como saiu a tinta, acaba dando para ver o que eu colei embaixo, mas aqui mesmo é vidro, tá? Tudo por cima aqui é vidro. Então, para modelos relativamente pequenos, por exemplo, esse barquinho aqui, não é problema nenhum, tá? Eu uso cola bastão, você compra em qualquer papelaria. Eu passo aqui, ó, passo aqui, aí o modelo vai ficar fixo até o final da impressão. Se eu fosse fazer um modelo muito grande, eu teria uma chance maior dele descolar, tá? Mas o PLA não tem tanto problema de torção, de empenamento na hora de você imprimir. Tem um pouco, tá? Mas não é muito. Então, se você for imprimir um modelo relativamente pequeno, você não vai ter tanto problema. Principalmente se você fizer o brim, né? O brim, que é aquela parte em volta do modelo que ele vai imprimir para poder ajudar a grudar melhor na mesa, tá? Então, enfim, para PLA resolve muito bem, tá? Aqui eu não tenho nenhuma chance de colocar ABS aqui, primeiro porque não é impressora fechada, segundo que não é mesa aquecida, tá? Então, nesse caso, sem chance de imprimir ABS. PETG eu não tentei ainda, mas eu acho que também não dá certo, tá? Mas o PLA com certeza. Mas não faz sentido eu ter uma mesa de 40 por 40, essa aqui é 30 por 40, mas eu vou colocar 40 por 40. Então, não faz sentido colocar uma mesa 40 por 40 para poder usar só para modelos pequenos aqui no meio, né? Então, por isso eu preciso de uma mesa aquecida. Só que para ter mesa aquecida, isso vai aumentar muito o peso. Aumentando o peso, essa haste aqui de 8 milímetros, que são duas, provavelmente ela vai dar uma barriguinha para baixo na hora que a mesa estiver no meio. E isso eu não quero que aconteça. Então eu acho que antes de colocar a mesa aquecida,
eu vou talvez colocar um perfil 20 por 40 aqui de alumínio, ou então eu vou comprar duas guias lineares de 10 ou 12 milímetros para poder continuar usando desse esquema aqui, só que com muito mais resistência. Na verdade, eu acho que esteticamente combina muito mais com esse modelo aqui que foi usado no eixo Z e no eixo X, né? Eu acho que ficaria meio esquisito ter guia linear no eixo Z e no eixo X e depois de repente um perfil de alumínio aqui no eixo Y, né? Ficaria muito estranho. Então acho que eu vou manter esse aqui mesmo. Ainda não decidi, mas acho que eu vou manter esse mesmo. Então é isso, ó. Essa é a impressora 3D. Parte dela construída com sorte, parte dela construída com alguma criatividade. E né, é isso aí, devagarzinho eu vou melhorando ela. E estou com outros três projetos aí, na verdade. Uma é uma construção de uma extrusora de filamento. Por quê? Porque você perde muita coisa. Como vocês estão vendo ali, ó, foram muitos barquinhos que até eu conseguir chegar aqui, porque tava dando um problema aqui de entupir, justamente por causa daquele problema que eu falei, da garganta aqui, ó. Ao metal, troquei por uma... Eu fiz vários testes, vários testes, e os barquinhos sempre davam problema de entupir o bico. Aí eu resolvi trocar pela garganta de tubo PTFE, porque eu pensei nesse negócio, e foi batata. Na primeira impressão já saiu certinho, depois eu fiz outras para testar, eu só tive que ajustar o fluxo, né, porque estava um pouco alto. E, enfim, todos os testes que eu fiz com tubo PTF, com a garganta, com tubo PTFE, nenhuma das vezes entupiu, tá? E aí tive vários, ó, antes de trocar, tive vários testes aqui que eu tive que fazer, ó. E o barquinho sempre dava errado. Aqui eu tive um problema de fluxo. Aqui já era com a garganta nova, só que tive um problema com fluxo, né? E o fluxo acabou não sendo suficiente e acabou dando subextrusão. E aí deu errado. Mas depois disso, ó, começou uma sequência de quase sucessos. Aqui, né? Aqui eu tive ainda uma subextrusão aqui. Mas aí quando finalmente eu consegui chegar aqui ao barquinho com, digamos, um nível aceitável, né? Ainda não está perfeito, mas é um nível mais aceitável. E é isso. Acho que não tem mais nada. Essa parte aqui também foi impressa com a impressora que eu tinha. Depois acabei comprando ainda uma K1 e uma Tarântula Pro da Ativo. Mas na verdade, assim, eu uso elas para imprimir pecinhas para ou brinquedos para os meus filhos, ou alguma coisinha que eu preciso usar aqui em casa, ou alguma curiosidade, alguma coisa, mas eu não uso elas para fazer nada profissional, não vendo nada, enfim, até gostaria, mas não tenho muito tempo para isso e também eu acho que eu já tenho minha profissão, né, sou programador, né, então isso também ajudou bastante a configurar o Marlin, até programar algumas coisas, mas então assim, eu tenho minha profissão já, então por isso eu não dedico tempo a fazer peças para venda. Mas eu gosto muito da ideia de aprender coisas novas, aprender a construir as coisas e, enfim, não vamos parar não. Valeu! A few moments later. Pessoal, acabei voltando no futuro porque eu esqueci de uma coisa. Mostrar a impressora funcionando, né? Não adianta mostrar tudo aqui e acabar que não mostrar ela funcionando. Então eu já deixei ela pré-aquecendo aqui, tá? Então já está pré-aquecendo, exceto a mesa, né? Como eu disse, a mesa não é aquecida. Mas antes eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. É um modelo que eu fiz porque a gente vai fazer uma demonstração aqui. Ela imprimindo, e para isso eu preciso do filamento. Só que eu não tenho eu não projetei aqui onde segurar o filamento, tá? Só que é o seguinte, tem algumas impressoras que o rolo de filamento ele é segurado aqui em cima. Como a estrutura dela não é extremamente rígida, porque não é uma estrutura metálica, então eu prefiro não colocar o rolo de filamento aqui. Por quê? Porque à medida que ele vai desenrolando, às vezes ele dá um solavanco, ele dá uma desenrolada de uma vez, e isso causa vibração que pode atrapalhar a impressão. Então assim, o certo seria colocar em algum lugar fora. Só que se eu deixar ele aqui assim, né, ele não vai desenrolar sozinho, fica tudo torcido.
Então por isso eu projetei ontem também no SketchUp isso aqui, né? Isso aqui você acha aos montes também no Thingiverse, no Printables, enfim, outros sites onde você acha modelos 3D. Só que eu decidi fazer o meu, por quê? Porque eu baixei esse modelinho aqui de rolamento, tá? Eu baixei esse modelo de rolamento e as bases de carretéis de rolamento, de filamento que tem por aí, eu não sei se eles trabalham com esse rolamento aqui. Então por isso eu decidi fazer o meu, porque eu achei mais rápido, né? Do que pegar um outro, mexer para poder usar esse aqui. Então eu baixei esse modelo de rolamento, dá um close aqui. E é um modelo de rolamento que imprime muito bem. Ele não é assim como um rolamento de metal, né? Ele tem uma pequeníssima folga, mas para o uso que eu vou dar para ele está ótimo. E aí então eu projetei isso aqui, são 4 partes iguais, de novo dá um close aqui, são 4 partes iguais, ó, em que eu faço o seguinte, eu pego o rolamento que está aqui e eu encaixo ele aqui, ó, eu projetei ele para o tamanho certinho para ele encaixar, ó. Encaixou, ele continua rodando. E agora eu pego a outra parte que já está também com rolamento e elas são partes iguais, então elas se encaixam assim, ó. Pronto, já se encaixou. Agora eu tenho duas dessa aqui, né? Então eu tenho essa base aqui, ó, que eu também projetei. E aí o que eu faço? Eu encaixo ela aqui, ó. Encaixo ela aqui e encaixo aqui também. Uma vez encaixado, já está montado. Agora eu posso colocar o rolo de filamento aqui em cima. E toda vez que ele precisar desenrolar, ele vai desenrolar aqui sem resistência. Opa, é porque aqui a cama está inclinada, mas o colchão é macio e aí não dá uma base muito firme. Mas quando ele puxar e precisar desenrolar o rolo, ele vai desenrolar sem dificuldade, tá? Bom, então agora vamos lá. Eu já coloquei o filamento aqui no lugar, até porque eu já tinha também imprimido Já tinha imprimido? Não, já tinha impresso, né? Já tinha impresso aqui uma pequena partezinha aqui só para testar. Na verdade já imprimi outras coisas, como vocês viram já imprimi o barquinho, mas eu quero mostrar aqui para vocês. E como ela está numa base diferente agora, que é a cama, eu quis ter certeza que ela vai funcionar aqui. Então eu imprimi essa partezinha aqui, né? Ó, essa aqui é a parte de baixo. Deixa eu ver se foca. Eu acho que ainda tem um pequeno probleminha de subextrusão. Eu tenho que ajustar o fluxo ainda. Mas está uma superfície... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, uma superfície bem legal. E essa aqui é a parte onde eu parei. Ele ia começar a fazer um infio, né? O preenchimento. Aí eu parei. Perceba que as camadas estão bem preenchidas, né? Vamos lá, vou botar para imprimir agora. Aqui nós estamos na parte, na área de trabalho, na página inicial do Marlin, né? Vou apertar aqui para poder ir para ler do cartão. Então tá aqui, ó, imprimir do SD. Vou escolher o primeiro modelo, que é o Bench. É o clássico, né? Se o primeiro modelo que você imprimir na sua impressora não for o Bench, você vai ter azar, tá? Na impressão 3D. Vamos lá, imprimir? Sim. Perceba que a temperatura já está em 200 graus, ela tem que chegar a 215. A mesa, ela não vai aquecer, repito, não é mesa aquecida, né? Enfim, então está aquecendo. A eletrônica está toda exposta ainda porque eu vou colocar ela dentro dessa caixinha, tá? O correto é ela ficar aqui dentro, mas eu estava mexendo, então ainda não está lá. Tanto que isso aqui, ó, é aquele tipo de cano, né? Cano em espiral para você juntar cabos, só que isso aqui ficou horrível. Eu vou usar conduíte de carro, né? Conduíte de fios de carro, porque é muito menos feio, digamos assim, né? Então vamos lá, já chegou a 214 graus e vai chegar a 215 agora e ela vai começar a mover aqui a cabeça de impressão. Vamos lá, a qualquer momento.
Vamos lá, filhote. Aí 215. Pronto. A velocidade de impressão dela aqui é padrão de 60 milímetros por segundo, tá? Por quê? A gente nunca vai conseguir chegar com uma bed swing, né? Que é uma impressora desse modelo aqui. Bed swing, a tradução seria balançadora de mesa, vamos dizer assim, né? Que ela precisa mover a mesa para lá e para cá. A gente nunca vai conseguir chegar a velocidades como uma Core XY, por exemplo. Mas dá pra melhorar com clipper, enfim. Dá pra fazer algumas melhorias, mas eu não reclamo dessa velocidade padrão aqui não, tá? 60 milímetros por segundo. Vamos lá, já tá fazendo a base. Lembrando que aqui eu não passei cola, tá? O correto seria passar cola. Eu uso essa cola bastão aqui mesmo. Mas eu não passei cola. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Bom, pessoal, já estamos aqui com um bom tempo de impressão já. Eu não vou deixar imprimir tudo porque vocês já viram o barquinho já impresso, tá? Que é esse aqui. Eu não vou conseguir um resultado melhor que isso aqui agora, tá? Ele está imprimindo ali, mas eu vou parar a impressão só para vocês verem como é que fica aqui no meio. Eu ajustei aqui a velocidade só para adiantar um pouco. Ajustei a velocidade para... Deixa eu ver se foca aqui. Vamos lá, filhão, foca aí. Aí. Ajustei para 120%. Deixa eu ver, tava 60 milímetros por segundo. 20% de 60, 12, 70. Foi para 72 milímetros por segundo, então, tá? É uma margem ainda de segurança. Se eu aumentasse para 100, por exemplo, poderia começar a perder... O motor poderia começar a perder passo. Aí se perder passo já era. Você perde a peça, ou você tem que continuar de onde parou com outra metade, depois colar, enfim, é uma bagunça. Então, se você for aumentar um dia de 60, aumenta no máximo 20% aí, né? A não ser que você tenha muita confiança na sua impressora. Ainda sobre aquele argumento que eu falei antes, né, da opinião de que se você for construir uma impressora e não tiver muita experiência, é melhor você primeiro comprar uma impressora. Por quê? Porque, por exemplo, você nunca vai saber quando você imprimir alguma peça, se a peça que você está imprimindo com a impressora que você construiu, ela está dentro de um padrão aceitável. Por exemplo, se eu não tivesse outra impressora, eu não saberia se isso aqui, ó, é um padrão aceitável de qualidade, tá? Considerando, por exemplo, a K1, isso aqui está longe do aceitável. Longe. Porque a K1 consegue uma qualidade muito melhor que isso aqui. Só que é até injusto comparar uma impressora dessa com a K1, né? Uma impressora que eu construí usando aí algumas centenas de reais com uma impressora que foi mais de 3 mil. Então Mas assim, para uma impressora caseira, esse padrão aqui tá bom, apesar de dar para melhorar bastante, tá? Então é isso. Eu aconselho vocês a comprarem uma antes pequena. Até porque hoje em dia também, pelo preço que está a impressora e pelo preço que você consegue comprar uma impressora na OLX, no Mercado Livre, usada, não vale a pena você construir uma impressora só por construir, tá? Quero construir porque eu quero imprimir algumas peças. Se o seu interesse não for construir para você aprender, se for construir para você imprimir peças, compra uma, cara. Para mim, no meu caso, a diversão está em construir, não em imprimir de fato, né? Apesar de que eu gosto muito de imprimir, mas para mim o processo de construção é diversão. Se para você não é, então compra. O rolo está caindo aqui, ó. Essa base ela não está muito firme aqui porque o colchão é mole. E também porque o rolo já está leve, né? Então por isso ele fica movendo. Mas quando o rolo está cheio e a base é firme, esse negócio que eu fiz aqui fica show de bola. É isso aí, valeu então. Qualquer coisa deixa aí nos comentários aí.